Então, como eu vinha dizendo, a igreja, ela não se limita a enfrentar o Estado, a ir para a linha de frente, lutar contra o Estado em favor da família lá nos corredores do poder e tal, nem nada disso, mas ela também apoia a família na sua missão, ajudando a suprir a fraqueza da família, organizando escolas e materiais que a família possa usar na educação dos seus filhos, né? Então, as escolas que a igreja vai abrir, vai operar, elas têm que ser sinônimo de eficiência na aplicação de recursos. O que isso significa? Eficiência na aplicação de recursos. Elas têm que ser boas e baratas. As escolas que a igreja vai abrir têm que ser boas e baratas. Ou seja, elas têm que ser um milagre, né? Porque geralmente ou é bom ou é barato. Mas a escola que a igreja vai abrir, ela tem que ser boa e barata. Eficiência na aplicação de recursos, né? Por quê que ela tem que ser boa e barata? Irmãos, eu creio que isso faz parte da preocupação de vocês que estão ouvindo aí também. Nós temos pais cristãos que estão assistindo isso daqui, né? Estão vendo essa aula e estão pensando, estão calculando aí o que ele vai fazer para poder cumprir isso daqui. Agora você pensa numa família carente, né? Você acha, irmãos, que aquele mandamento para que os pais eduquem os seus filhos na paideia do Senhor é só para as famílias ricas da igreja, que tem condição de pagar uma escola cristã para o seu filho que seja boa, mas que seja cara? Irmãos, também é um mandamento para a igreja toda. As pessoas pobres, as famílias mais carentes da igreja, não só as mais carentes, mas também aquelas mais humildes, que não são pobres, mas também não são ricas, também não têm condição, né? Elas também têm que educar os seus filhos na paideia do Senhor. Então, se você tem escolas baratas, você consegue incluir muito mais gente dentro da escola. Gente humilde, gente simples, gente que talvez não tenha muito dinheiro, mas que pode contribuir às vezes com pouco, mas consegue colocar o seu filho na escola cristã, uma escola de boa qualidade. A gente quer, eu gostaria que na nossa igreja, por exemplo, tivesse uma escola em que os irmãos mais carentes tivessem condição de colocar todos os seus filhos para aprenderem lá. É claro que a gente tem assim muita coisa para pensar, muito trabalho a fazer, mas é uma coisa para se começar a já pensar, calcular e planejar, né? Para que eles também possam colocar os seus filhos para estudar e numa escola em que eles aprendam a paideia do Senhor, né? Irmãos, uma escola desse tipo, que seja eficiente na aplicação dos recursos, boa e barata, né? Ela não vai acontecer, ela não vai existir em hipótese alguma se ela não tiver a generosidade dos irmãos mais abastados da igreja, falando materialmente, né? E se não tiver aqui uma dose de sacrifício por parte daqueles que vão trabalhar na escola. Eu não conheço uma escola cristã que não tenha, no mínimo, começado com voluntários, com gente que trabalhava de graça. Depois, começou a receber salário. Essa é a realidade, né? Quando a escola criou massa muscular, começou a receber salário. Inclusive a escola que eu trabalhei lá na Tailândia, a escola que eu servi, eu trabalhava de graça, eu fui voluntário, né? Eu vivia das ofertas de vocês. A escola não me dava nada, e eu trabalhava lá todo dia, 8, 9 horas por dia, de segunda a sexta. Então, sem um peso de sacrifício, e de generosidade e de sacrifício, isso não vai acontecer. Isso não vai acontecer, né? Agora, nós também não podemos nos esquecer que
As primeiras escolas cristãs não nasceram agora, elas nasceram milhares de anos atrás, tá bom? E elas eram administradas por quem? Por pobres monges que queriam servir a comunidade dos fiéis, né? Eram monges pobres que queriam servir a comunidade dos fiéis e serviam educando as crianças. Essa é a realidade da origem da escola cristã. Então, irmão, se a igreja quiser, qualquer igreja, seja nossa, seja a igreja que for, quiser oferecer educação cristã, organizando escolas cristãs, vai ser necessário generosidade por parte de quem tem e sacrifício por parte de quem trabalha, né? E todo mundo contribuindo, você consegue fazer educação de qualidade mesmo, irmãos, de qualidade para deixar nego de queixo caído. A escola que a gente servia ali na Tailândia, que era uma escola cristã, não era exatamente o modelo de escola que eu vou falar daqui a pouco, não era uma escola cristã clássica, mas era uma escola cristã genuína, e a gente oferecia ali educação para aquelas crianças. Irmãos, e a qualidade? A maioria das crianças eram carentes, certo? A maioria dos professores era voluntário, os pais contribuíam, às vezes não tinham dinheiro para contribuir, eles levavam comida na hora da merenda, né, para contribuir, não tinha dinheiro, mas ele tinha um monte de milho lá que ele plantava na rocinha dele, ele levava, e a gente comia milho na merenda, comia carne de porco, que ele matava um porquinho e levava. Uma vez um abençoado matou um monte de rato do mato e levou lá. Foi a coisa mais horrível de comer que eu já comi na minha vida. Mas comi, né? Comi só um pouquinho por educação, mas comi. A gente foi fazendo, certo? Foi fazendo. A educação foi acontecendo. E a qualidade da educação que aquelas crianças receberam era tal, irmãos, era tal, que essas crianças, muitas crianças, né, quando iam se formando, elas iam estudar em universidades de altíssimo nível, universidades que o pessoal fala, poxa, né, o cara que estudou na escola caríssima aqui e tal, para poder passar lá, e esse camarada aqui estudou na escola que o pessoal não tinha dinheiro para pagar a mensalidade, que os professores eram todos humildes. O que aconteceu? É porque, irmãos, quando a educação é feita com amor e com sabedoria, ela pode chegar em níveis muito altos. Acredite, irmãos, acredite. Não é só equipamento e prédio bonito que faz educação boa. Não, não é. Não é. Não é isso que faz a diferença. Agora, nesse esforço para apoiar a família, a igreja, irmãos, não tem que reinventar a roda. A gente não precisa ir lá e descobrir o fogo de novo. Já descobriram o fogo, a roda já existe, né? A gente só tem que ir lá e aprender a usar. Um dos problemas mais graves da igreja evangélica hoje é que ela tem memória muito curta, muito pequenininha, muito curtinha. Para muitas pessoas, a história do cristianismo se limita à história da sua própria denominação. A pessoa fala assim, às vezes você vai lá numa igreja luterana, o cara, qual que é a história da igreja? Ele começa em Lutero. Você vai na igreja presbiteriana, qual que é a história da igreja? Ele começa lá em Calvino. Você vai na igreja metodista, qual que é a história da igreja? Ele começa em Wesley. Mas está errado, irmãos. A igreja não começou em Wesley, não começou em Calvino, não começou em Lutero. A igreja começou lá, em Jesus, 2000 anos atrás. A nossa história é muito mais longa do que isso, a nossa história é muito maior do que isso, né? Isso é um erro você pensar que a história da igreja, a história do cristianismo se limita à história da sua denominação. Se for para a história da nossa igreja, então, mano, nós vamos até o pastor Luiz, o vô do pastor João Carlos, e aí depois não tem mais história, acabou, a gente veio dali, não veio de mais nada, de onde que a gente veio? Não, irmãos, o pastor Luiz se converteu porque alguém pregou para ele. Quem foi que pregou para ele? Faz a linha. Tudo começa lá em Jesus. Puxa o cordão, puxa a linha que você vai ver onde é que começa. Então a gente é parte dessa história.
certo? Quando você lê aqueles livros antigos de teologia, aquilo é nossa história, é o nosso povo escreveu aquilo lá. Então a gente pode usar, a gente tem o direito de usar essas coisas, são herança que foi deixada para nós. A história da igreja é longuíssima, tá? E educação de qualidade é uma herança que nós recebemos dos nossos ancestrais na fé. Educação de qualidade é uma herança que nós já recebemos dos nossos ancestrais na fé. Então você tem a educação cristã clássica. O que é a educação cristã clássica? Ela é uma adaptação que a igreja fez da paideia grega, certo? Ela reescreveu tudo aquilo, já que Paulo tinha falado da paideia, e releu aquilo tudo, mas à luz das virtudes cristãs, a fé, a esperança, o amor. E ela é baseada no trivium. O que é o trivium? A gramática, a lógica e a retórica. Qual que é a razão dessa ideia? A gramática não é uma matéria da língua portuguesa, né? A lógica e a retórica. O que é isso? A ideia é que na gramática a criança vai aprender os símbolos, os sinais com os quais nós nos comunicamos. Ela vai aprender a comunicação. Na lógica, ela vai aprender a construir raciocínios e interpretar as coisas que ela recebe na comunicação. E na retórica, ela aprende a transmitir aquilo que ela sabe de uma maneira que seja correta, verdadeira e atraente. Então, essa base de educação clássica cristã, ela provê um modelo, irmãos, que pode ser utilizado ainda hoje com muito sucesso e resultados surpreendentes, tá? O que você vê você vê crianças já que começaram a receber, porque esse movimento de educação cristã clássica é uma coisa que começou há uns 30, 40 anos, ela reavivou, não é que começou, né, mas foi um reavivamento da educação cristã clássica, que havia meio que se perdido aí no meio dessa confusão que a gente vem vivendo. E você tem hoje já gerações que se formaram com essa educação e você começa a perceber o barulho que esse pessoal está fazendo, certo? Você vê já o barulho que esse pessoal está fazendo. Por quê? Porque uma educação cristã clássica, você vai dar ferramentas para o seu filho. Imagina você dar para ele gramática, lógica e retórica. Irmãos, eu garanto para você, eu pelo menos na minha educação que eu recebi na escola, eu não recebi isso daqui. O que eu sei dessas três coisas aqui, eu tive que procurar e cavar muita coisa. Eu recebi pouca coisa disso daqui na minha educação, certo? Eu não considero que eu tenho isso aqui completo na minha mente, na minha cabeça. Eu não considero que eu tenho uma gramática perfeita, que eu tenho uma lógica perfeitamente adequada. Eu ainda tenho que estudar muito lógica para poder chegar num nível que me satisfaça. E a minha retórica também é muito fraca. Vocês que estão vendo minha aula aí, estão vendo. Eu não consigo passar de 20 alunos. Por quê? Porque não aprendi uma boa retórica, né? Mas, brincadeiras à parte, irmãos, eu fico imaginando, pensando, se eu tivesse tido a oportunidade de, quando pequeno, ter esse tipo de educação, como a minha vida teria sido mais rápida e eu teria alcançado algumas coisas mais rápido, certos entendimentos que custou caro para eu aprender, né? Eu não estou culpando as pessoas que me educaram. Eles fizeram o melhor que estava na mão deles, o melhor que eles tinham para oferecer, né? Mas se eu puder oferecer algo melhor ainda para os meus filhos, por que é que eu não vou oferecer? Se você puder, você não vai oferecer? Então eu acredito, irmãos, que a educação cristã clássica é uma das melhores coisas que a gente tem disponível para oferecer para os nossos filhos ainda. E quando nós falamos de educação cristã clássica, nós estamos falando do tipo de educação, irmão, que os reis e nobres do passado recebiam, certo?
Só que eu quero que o seu filho receba isso. Eu quero que os seus filhos tenham a educação que Dom Pedro II teve. Eu quero que os seus filhos tenham a educação que os reis do passado cristão tiveram. Educação que vai capacitar eles a liderarem e a mudarem as coisas, que vai dar para eles uma cosmovisão cristã, para que eles sejam capazes de amar a Deus com todo o seu coração, toda a sua alma e todo o seu entendimento. Botar a cabeça deles para funcionar. Então, no Brasil, irmão, só para terminar, já estamos acabando, já existem algumas iniciativas nesse sentido de educação cristã e de educação cristã clássica. Então, tem várias iniciativas de educação cristã, não estou denegrindo aqui nenhuma delas. Eu acredito que tem muitas delas que são boas e valem muito a pena, né? Mas existem algumas iniciativas já de educação cristã clássica, tá? Que a gente pode acompanhar. Eu vou passar para vocês aqui alguns sites. Nós temos tem uma instituição americana que começou a atuar no Brasil em 2019, chamada Classical Conversations, né? Classical Conversations, depois eu vou mandar o link. Ali ela tem currículo e material para educação cristã domiciliar clássica, né? Ela é uma instituição que trabalha especificamente com educação domiciliar, e ela já tem um método, já tem um currículo e tal, e esse currículo está sendo aos poucos traduzido para o português. Se eu não me engano, o currículo básico para as séries iniciais já está traduzido para o português, e eles aos pouquinhos vão traduzindo os níveis mais altos, né? Eles vão traduzindo aí com o tempo, né? Conforme os anos vão passando, eles vão traduzindo. Também tem um site chamado Tutor Clássico. Tutor Clássico. Ali eles têm materiais de educação clássica cristã, muito bons. Tem muitos livros, irmãos, que já estão disponíveis sobre o assunto em português, tá? Eu vou indicar aqui só alguns para você dar uma olhada. Tem o Ensinando Trivium, volume 1 e 2, os 2 volumes. Tem Educação Clássica e Educação Domiciliar, do Douglas Wilson, que está na minha lista de leitura, aí não li ainda. Tem A Filosofia do Currículo Cristão, do Rosas John Rushdoni, que eu já li, é muito bom o livro. O Trivium, As Artes Liberais da Gramática, da Lógica e da Retórica, de Miriam Joseph, que também está na lista aí de leitura. São materiais para a gente estar acompanhando e pesquisando, tá? Então, é isso, meus irmãos. Vamos trabalhar em cima disso, vamos orar em cima disso, porque nós temos que fazer, tá? Nós temos que fazer alguma coisa para que os nossos filhos tenham educação cristã de qualidade. Os seus filhos tenham educação cristã de qualidade, tá? E que eles possam, a próxima geração, eles vão ter uma possibilidade talvez de fazer muito mais do que nós pudemos, porque nós, para chegar onde nós estamos aqui, nós tivemos muita dificuldade, não é verdade? Você, para chegar no seu entendimento que você tem hoje, nós temos aqui a maioria adultos, né, assistindo essa aula, alguns poucos adolescentes, a maioria de vocês lutou muito para chegar aonde você está aí, porque você teve que limpar a sua mente de muita sujeira que foi colocada, né? Muita loucura que foi colocada na nossa cabeça, talvez até sem intenção das pessoas que o fizeram, né? Fizeram sem querer, mas acabaram fazendo. Agora, a gente, com essa consciência, não é? Vamos, irmãos, começar a orar, pesquisar, estudar, trabalhar, ler esses livros, né? Olhar esses sites, acompanhar os movimentos que estão surgindo no Brasil, os pais de filhos pequenos, né? E começar a pensar, tá bom? Não estou aqui propondo nada, pelo amor de Deus, não vai depois me cobrar. E aí, pastor Lucas, cadê a escola que você ia abrir? Não estou falando que eu vou abrir escola, irmão, de jeito nenhum. Eu estou dando uma aula no assunto, colocando, né, pimenta no prato de vocês. A gente vai orando aí e vamos trabalhar junto, e se o Senhor colocar essa possibilidade, por que não, né? Vamos fazer aquilo que o Senhor mandar. Deus, nosso Pai, muito obrigado por essa aula.
por aquilo que o Senhor tem falado conosco. Peço que o Senhor fortaleça a tua igreja no Brasil, Pai. Nos ajude, meu Pai, a ter educação cristã nesse país. No nome santo de Jesus. Amém.